Bom, na aula de hoje nós vamos falar sobre medição de resistências, capacitâncias e indutâncias elétricas, só que agora nós vamos utilizar uma metodologia de ponte. Quando você quer um pouco mais de precisão na medição, e quando eu falo um pouco mais, eu falo bastante, a medição que a gente viu até então, ela não é suficiente, né? O ohmímetro já não consegue ter essa precisão toda. E aí, quando eu preciso de uma alta precisão nessa medição, existe a metodologia de ponte. E eu vou mostrar para vocês aqui como funciona isso, mas eu vou mostrar como iniciou todo o processo, né, feito manualmente, mas saiba que hoje em dia isso tudo já é feito de forma automática e ele já me dá na tela do meu equipamento, no display digital que seja, já o valor da capacitância, da resistência, da indutância medida, simplesmente fazendo ali a conexão do ponto aonde eu quero fazer a medição de resistência, capacitância ou indutância, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre pontos de medidas DC e AC. O que eu trouxe para vocês aqui? Bom, as pontes de medição são instrumentos usados para medições precisas em uma faixa tão ampla de valores de resistência. E é amplo mesmo, olha. Muitas vezes encontram-se resistência nos valores tão baixos quanto vezes 10 a menos 5. Não é usual para a gente no dia a dia, mas existe. Às vezes eu quero medir alguma resistência relativa a algum equipamento, tá? Não estou falando só de resistências físicas externas, mas a resistência de algum material. E tão alta quanto vezes 10 a 15 ohms. É um valor bem grande. Aí a gente está acostumado com vezes 10 a sexta, né, de mega ohms. Mas pode ser que eu precise medir aí essas resistências elevadas e eu já não conseguiria com o ohmímetro. Assim, não se deve esperar que um único instrumento seja adequado para realizar medidas precisas em uma faixa tão ampla de valores de resistência. Exatamente. Pode ser que eu tenha um equipamento que vai medir resistências pequenas, um outro equipamento dedicado para medir resistências elevadas, e eu conseguindo um equipamento só ter essa faixa de medição também é um pouco grande, né? Então é difícil de esperar isso que aconteça. E lembrando que eu estou falando de forma como se a gente estivesse lá no início, de quando começou todo o processo. Hoje, com a eletrônica, né, com a questão aí do desenvolvimento tecnológico, isso já ficou muito mais simples, muito mais fácil de conseguir. Mas antigamente já não era possível, então tinha-se equipamentos dedicados para cada situação. Então, portanto, o ohmímetro pode não ser o instrumento mais adequado para medir resistência quando se deseja um alto grau de precisão. Verdade, né? Você vê aí as nossas escalas, nossos ohmímetros, vai de 0 ohms até a escala aí de mega ohms. 0,0 alguma coisa ohms já não consigo ler com o ohmímetro e nem acima de mega ohms. Também tem alguns equipamentos que nem medem em mega ohms, né? Para ali na escala de K de quilo ohms. Nessas situações, pode-se utilizar então os instrumentos denominados ponte. Já eu mostro como que vai ser essas pontes, tá? O desenho. As pontes são sistemas que podem ser utilizados para medir resistência, indutância e capacitância. Então vamos mostrar aqui um exemplo bem simplificado de cada um deles, mas já pensem aí que existe uma infinidade de modelos, tá? E características que se a gente for ficar trazendo todos aqui, o que existe, iria gastar muitas aulas. Então eu vou fazer só um resumão para vocês terem ciência que existe isso no mercado, tá? O funcionamento das pontes de medição. Então, ó, uma ponte de medição pode ser usada em dois modos: na medição do valor de um dos seus elementos, que é basicamente o que a gente vai focar na aula de hoje, ou na medição da variação de um ou mais dos seus elementos. Como funciona o primeiro caso? Na medição de um elemento, a montagem da ponte utiliza o método do desequilíbrio nulo. O que acontece? Nós vamos montar uma ponte com 4 elementos e entre eles tem que ter uma corrente zero, que significa que você equilibrou. Se você equilibrou o circuito, existe uma relação entre os elementos da ponte. Então, se você conhece 3 elementos, você identifica o quarto elemento. Introdução de um elemento cujo valor se quer determinar acarretará o aparecimento de um desequilíbrio não nulo. Então, se eu vou inserir um elemento lá, ele vai aparecer um desequilíbrio, então eu preciso mexer nos outros elementos conhecidos até estabelecer o equilíbrio. Então, com base no que ficou nos outros elementos conhecidos, você consegue definir o do quarto elemento, onde eu não tenho as informações.
O restabelecimento da condição de equilíbrio deverá ser realizado através de um elemento variável da ponte, cujo valor se conhece em cada momento. Então, eu preciso criar o equilíbrio, novamente, corrente C0 entre os elementos, e que, quando eu vou mudando esses elementos conhecidos, de forma a zerar a corrente entre os elementos, no final eu consigo, então, determinar o quarto elemento. Este é o método de medição estático. Já no segundo caso, na medição da variação de um dos seus elementos, o desvio de uma ou mais das suas impedâncias em relação ao valor inicial traduz-se numa variação de tensão desequilibrada. Essa tensão representa uma medição da variação do que eu quero medir, né? E com isso eu consigo chegar ao valor daquele quarto item. Este é o método de medição dinâmico. Tá? Não vamos focar na aula, mas só para vocês saberem aí, ter ciência que existe um segundo método. Essa seria a nossa ponte, né, onde eu vou ter aqui uma alimentação e eu vou ter aqui 4 elementos. Dentre esses 4, 3 são conhecidos e um quarto elemento eu quero identificar. E quando eu coloco esse elemento, vai haver um desequilíbrio no circuito, de forma que essa corrente IG, né, do nosso galvanômetro seria diferente de zero. Então, você mexendo nas propriedades dos outros elementos, ou apenas de um deles, você consiga restabelecer a igualdade, né, corrente igual a zero. E quando você chegar nessa condição de corrente igual a zero, você sabe as propriedades de cada um dos elementos. Fazendo uma relação entre os 4 elementos, você descobre, então, o valor da resistência, da indutância ou da capacitância colocada em um dos pontos da ponte. Existem várias pontes, né? Pontes de corrente contínua, ponte de corrente alternada. Eu listei aqui algumas. As que estão destacadas em azul é o que a gente vai ver na aula de hoje. E geralmente surge uma ponte, e dessa ponte são derivadas, né, por meio de outros pesquisadores, que aí a qual a ponte acaba levando o seu nome. Né? Geralmente, às vezes, pega uma ponte de alguém e aí muda a configuração, pronto, ele já criou a ponte dele. Então, basicamente, a história, quando fala dessas pontes, né, em função de cada um desses autores, né, que levou o nome de cada um, né, nas suas pontes, é em função disso, pegar e fazer uma pequena alteração, descobrir uma nova metodologia, e aí a sua ponte acaba levando o seu nome. Então, nós vamos falar aqui primeiro da ponte DC, tá? Que é a ponte de Wheatstone, né? E aí, para medir o valor de resistência, e depois para medir capacitância e indutância, a gente vai usar a corrente alternada, e aí a gente já usa a ponte de Owen e a ponte de Sharing. Desculpa aí se a minha pronúncia estiver errada em relação aos nomes das pontes, ok? Bom, a ponte de Wheatstone, que é a ponte DC, aqui eu tenho um circuito equivalente, então vocês já viram aí que eu vou ter uma fonte. Nessa fonte eu vou ter um valor de R1, R2, R4 e R3. Então aqui, ó, R1, R2, R3, R4. Eu vou ter um galvanômetro internamente medindo essa corrente, tá? Basicamente essa é a configuração do circuito. E vamos ver qual que é a relação entre essas resistências. Bom, fazendo aqui uma análise, né, da figura anterior, só fazendo que eu tenho aqui a malha 1 e a malha 2. Na malha 1 foi definida que a minha corrente dividiu em corrente I1 em função do resistor R1, uma corrente I2 em função do resistor R2 e uma corrente IG. Fazendo aí a análise de Kirchhoff, né, nos nós também aqui, eu vou chegar à conclusão que a minha corrente do resistor 4, que a gente chamei aqui de I4, ela é a corrente I1 menos a corrente que vai para o galvanômetro. E a minha corrente no resistor R3, que foi chamado de I3, quem é a corrente? Ela é a corrente I2 somada à corrente do galvanômetro. Então, tá aí. I2 mais a corrente do galvanômetro. Tá aí as equações mostrando o que acabou de ser falado. Fazendo aí agora a análise de malha, né, de Kirchhoff, das tensões, a malha 1 tem a seguinte situação. Eu tenho uma queda de tensão em cima de R1, né, que é R1 vezes I1, mais a queda de tensão no galvanômetro ali, que é o RM vezes o G. Isso tem que ser igual ao meu valor de R2 vezes I2. Fazendo a mesma análise pela malha 2, a gente vai ter aqui R4 vezes I1 menos IG, né, que é a corrente I4, vai ser igual a quem?
a queda no galvanômetro, mais o meu R3 vezes I2 mais IG, que é o valor de I3, certo? Impondo a condição de que a corrente no galvanômetro é nula, então eu vou definir que a corrente IG ela é nula, as equações da malha 1 e malha 2 ficam como agora? Basicamente, IG vale zero. Então eu vou ficar que a primeira equação vai ser o quê? R1 vezes I1 vai ser igual a R2 vezes I2. E fazendo na malha de 2, na malha de baixo, eu vou ter que R4 vezes I1 é igual a R3 vezes I2, porque meu IG aqui agora vale zero, porque vamos dizer que houve um equilíbrio aí entre os elementos, tá? Esse vai ser sempre o nosso objetivo, que a corrente IG seja igual a zero, e para isso eu vou ter que mexer nos parâmetros, de forma que eu equilibre isso e não passe corrente aqui por IG. Dividindo uma equação pela outra, então a gente acha essa seguinte relação. R2 vezes R4 vai ser igual a R1 vezes R3, então praticamente é uma relação aí cruzada entre as resistências. E a gente vai ver que lá para a ponte de corrente alternada vai ser a mesma análise, só que vai ser o quê? Z2 vezes Z4 igual a Z1 vezes Z3, porque lá já vai ser impedâncias, que é valores capacitivos e indutivos, né? Diferente aqui da nossa resistência. A equação, então, anteriormente é uma propriedade da ponte de Wheatstone, quando a corrente no galvanômetro é nula. Então, lembrando, eu tenho essa característica quando a corrente IG for igual a zero. Essa propriedade torna possível, então, o uso da ponte como um sistema que determina o valor de uma resistência desconhecida. Então, imagina agora que eu tenho o valor de Rx, eu não conheço, mas eu conheço R1 e R1 pode ser variável. Eu tenho R4 fixo e R3 fixo. Se eu conseguir equilibrar a corrente IG variando R1 conhecido, eu consigo então descobrir o valor de Rx. Então, no circuito mostrado, R1 é um resistor variável cujo valor pode ser ajustado até que se tenha a condição de IG igual a zero. Nessa condição, então, eu vou ter o que? R1 vezes R3 é igual a R4 vezes Rx. Se eu quero achar o Rx, né, basta eu isolar ele. Rx vai ser igual a uma constante vezes R1. Mas quem é a constante R1? É meu R3 dividido por R4, né? Porque R3 e R4 são valores fixos, tá aqui. R3 e R4 nesse desenho são valores fixos. Então eu tenho uma constante. Então meu Rx depende basicamente da constante do meu circuito montado e do valor que eu consegui calibrar em R1 para poder obter IG igual a zero. Então, a equação de Rx vezes K vezes R1 mostra que se o valor de R1 for conhecido e ajustado de modo que IG for igual a zero, é possível determinar o valor de Rx. Geralmente, R1 é uma década resistiva. Você já deve ter usado essa década resistiva lá no laboratório de circuitos 1, que é um equipamento onde você consegue calibrar lá várias resistências em série até formar a resistência que você quer, né? Então, denomina-se década ao conjunto constituído por resistores cujos valores são múltiplos de 10, sendo que há 10 resistores para cada valor de resistência. Já já eu mostro uma imagem para vocês entenderem. Os resistores de uma década podem ser associados em qualquer quantidade e em série. Então, eu vou ter uma resistência mínima e uma resistência máxima que eu consigo obter de uma década. Então, aqui eu tenho uma década, naquele modelo antigo que você vai girando, né? E aí eu tenho aqui uma década que pode variar de 0,01 até o valor de 0,1 ohms. E eu tenho uma outra década que ela pode variar de 0,1 em 0,1 até atingir 1 ohms. Eu tenho outra década que vai variar de 1 em 1 ohms até atingir 10 ohms. Então, se eu estiver na escala de 1, eu tenho 1 ohms. Se eu estiver na escala de 10, eu tenho 10 ohms. É assim que funciona a leitura. E eu tenho uma outra década que varia de 10 em 10 ohms. Então, aqui eu tenho 10, 20, 30, até chegar em 100 ohms. Tá? Eu fazendo essa associação em série entre elas, ó, que está fazendo uma associação em série, eu consigo criar uma resistência aí desde 0,01 até um valor onde somado todas essas resistências, né? 100 mais 10 mais 1 mais 0,1, tá? Então, para esta década, é possível ter-se uma faixa de resistência de 0,1 até 111,1 com uma precisão de 0,01 ohms.
Olha aí que precisão boa, né? Então, se eu consigo pegar o R1 lá do meu circuito anterior e substituir ele por essa década, de forma que conforme eu vou mexendo na resistência, eu vou conseguindo equilibrar a corrente no ramo do central, de forma a ter IG igual a zero, então eu vou conseguir descobrir o valor de Rx. Observa-se que no ajuste da década, então vamos, só para interpretar essa imagem, para poder entender, eu vou ter aqui, ó, 8 vezes 0,01 mais 4 vezes 0,1 mais 9 vezes 1 ohms mais 6 vezes 10 ohms. Isso vai ser a resistência, né? Então o total aí dessa década está com uma resistência de 69,48 ohms. Só para quem ficou com dificuldade aí. 4 vezes 0,1, 8 vezes 0,01. Tá lá. E é assim que você interpreta, então, qual é o valor da resistência que está configurado na sua década. Bom, essa é uma década de 6 ajustes de resistores da Minipa, que é comum de vocês encontrar nos laboratórios. Ela tem aqui a opção de resistência, né, onde você pode ajustar uma resistência mínima de 1 ohms, até uma resistência máxima aqui, permitida nos terminais, de praticamente aí 1 mega, né, 1.1 mega. Então, como que funciona aqui esse ajuste dessa década? Ele indica aqui praticamente o multiplicador, né, x1. Então, se você colocar o número 1, aqui você vai ter 1 vezes 1, você tem 1 ohms. Então, essa primeira escala, eu consigo ajustar de 1 em 1 até atingir 10 ohms. E assim por diante, né? Aqui eu venho com a escala de 10x, então qualquer valor que eu colocar aqui já é multiplicado por 10 ohms. Então, 1 vezes 10x, né, seria 10 ohms, 2 seria 20, até pegar aí 10 vezes 10 em relação à resistência. E aí, assim por diante, né, eu vou aqui de 100 vezes 100, de 1000 vezes 1000, até chegar em 100k vezes 100k. Então, se eu colocar 2 nessa última escala, vezes 100k, eu tenho 200k ohms. Fazendo o ajuste, né, de todas essas resistências, eu posso ter então aí uma resistência máxima de 1.111.110 ohms, né, e uma resistência mínima de 1 ohms, ok? Então, com esses valores de resistência mínima e resistência máxima, eu consigo ajustar uma resistência na qual a minha corrente IG seja igual a zero. Quando eu conseguir essa corrente IG igual a zero no meu galvanômetro, essa resistência que eu encontrei aqui na década, né, que é a nossa resistência R1, lá pela equação, vezes o fator K, né, nossa constante, que ela depende de R3 e R4, que são valores já conhecidos. Então, se eu pegar esse valor de R1 vezes o meu K, eu vou encontrar quem? O meu Rx, que é quem eu quero determinar. Tá? Então, você usa a década com esse monte de opções de resistência, de forma que você vai mexendo na resistência até equilibrar a corrente no galvanômetro igual a zero. Achou corrente igual a zero? Qual é o valor que você ajustou aqui na resistência da década, que é a resistência R1? Esse valor de resistência vezes a nossa constante K, você tem o valor de Rx que você quer encontrar. Bom, esse aqui é um exemplo que eu levava em sala de aula, né? Como a gente está em remoto agora, eu não consigo fazer e eu não consigo pegar essa década porque está fechado aqui o almoxarifado. Ela fica no armário de circuito Zoom e eu levava isso aqui com a bateria lá para a sala de aula teórica para a gente montar uma ponte equilibrada. E aí eu usava aqui dois resistores de 1K, dois de 2,2K, montava uma ponte equilibrada para vocês verificarem aí que a corrente G dava igual a zero, né? Então a gente fazia as equações e aí encontrava qualquer uma delas. E aí depois a gente desequilibrava o circuito, né? Colocando aí a resistência de 4,7, 3,9 ou qualquer outro valor de resistência e usando a década aqui em R1, a gente conseguia descobrir então qual era o valor desse Rx aqui, que a gente jogava aleatoriamente aí as resistências. E aí eu fazia esse experimento em sala de aula com os alunos, mas eu não estou com acesso a essa década, senão eu faria um videozinho aqui gravando e postava para vocês verem como que se comporta. Eu não tenho nenhuma década aqui no laboratório para poder fazer isso, tá?
Se tivesse alguém aqui no almoxarifado, eu já conseguiria pegar e gravava isso para vocês. Mas fica aí só para vocês entenderem como que eu fazia isso em sala de aula para poder comprovar para os alunos. Bom, atualmente as pontes elas são construídas de modo que o valor de Rx ele já seja determinado automaticamente. Eu falei isso lá no começo da aula. Imagina você ficar mudando aquilo ali manualmente, até você colocar igual a zero a corrente IG. Então a gente usa a nossa eletrônica, né? E faz assim, ó, eu quero obter IG igual a zero. Enquanto eu não obtiver essa informação, você vai variando ali. No caso, a nossa fonte E1, né? Foi substituído de R1 ali e o R4 por duas fontes, sendo uma fonte fixa e outra fonte variável, de forma que essa fonte ela mude aí o valor, a sua amplitude, até obter IG igual a zero automaticamente, tá? E aí, tendo isso feito, ele já mostra para você qual é o valor de Rx. Então aqui ó, em E1 é uma fonte de tensão variável, E2 é uma fonte de tensão constante, e Rx então é o valor desconhecido que eu quero encontrar. Ajustando o E1 até que a corrente G seja igual a zero, o que a gente vai ter de equacionamento para isso? Vamos entender em termos de equacionamento para depois você falar, não, isso aqui é feito automaticamente, mas eu entendi pelo menos a matemática desse circuito. Fazendo a minha análise da minha malha 1 ali, eu tenho que E1 menos a queda de tensão no Rx, mais a tensão, né, a queda de tensão em cima do resistor do galvanômetro. Isso tem que dar igual a zero, e eu sei que IG é igual a zero, que é o que eu procuro, então eu sei que meu E1 vai ser igual a Rx vezes I. Fazendo a malha 2, eu tenho quem? Que é a minha tensão da fonte, E2, menos a queda em cima do galvanômetro, menos a queda em cima do resistor R1, né? Que aí a corrente lá já vai ser a soma do IG mais o I, é igual a zero. Considerando o IG igual a zero, eu tenho que a minha tensão da fonte E2 vai ser igual a R1 vezes I, tá bom? Dividindo as equações E1 pela equação E2, a gente fica com a seguinte situação, que meu Rx ele vai ser igual ao meu E1 sobre R1 dividido por E2. R1 é conhecido, E2 é conhecido, então aqui eu tenho novamente uma constante, que aí meu valor de Rx depende então da minha tensão, basicamente da minha tensão E1. Pode-se então aperfeiçoar o sistema da figura de modo que E1 seja ajustado automaticamente. Neste caso, teríamos uma ponte automática. Então, você sabe aí que hoje em dia isso aí é feito tudo automaticamente ao você colocar o Rx nos terminais do equipamento. Ele já vai te dar o valor da resistência, fazendo todas as configurações de E1 internamente. A equação já está inserida também no equipamento. Ele já te mostra no display o valor da resistência com uma alta precisão. Falando um pouquinho das fontes AC agora, medição de capacitância e indutância. As medidas de capacitância, indutância e de algumas outras grandezas podem ser realizadas conveniente e cuidadosamente por circuitos AC em ponte. Algumas dessas medições podem ser realizadas em DC, porém as pontes AC apresentam vantagens que favorecem o seu emprego. Tá? A forma mais simples de uma fonte AC traz uma forte lembrança da ponte DC anteriormente apresentada para vocês. Consiste de 4 braços, uma fonte e um detector de equilíbrio. Então, vocês vão ver aí que é praticamente a mesma coisa que foi mostrado até agora, só que a minha tensão agora vai ser alternada e não mais contínua. A fonte fornece uma corrente alternada na frequência desejada e intensidade adequada para a ponte. E o detector de equilíbrio pode ser um osciloscópio. Como que fica a figura desse circuito então? A gente tem aqui as impedâncias Z1, Z2, Z3 e Z4, um detector de equilíbrio, uma fonte de tensão, né, alternada, com uma impedância Z aí, que é equivalente à sua fonte. Então tá aí a descrição, né, dos elementos. E aí a gente pode chegar àquela mesma interpretação que foi obtida lá para a ponte DC, aonde eu tenho que Z1 vezes Z3 é igual a Z2 vezes Z4, sendo agora os valores de Z as minhas impedâncias. Utilizando a ponte de Owen,
eu vou fazer a seguinte análise agora. Não foi colocado o circuito do centro porque eu entendo que a corrente vai ser igual a zero, tá? É o que eu preciso, é que essa corrente aqui, que passava por IG, né, seja igual a zero, por isso que ela não foi representada no meu circuito. Eu tenho aqui um valor de C1 fixo, tá? Eu tenho um valor de R2 também fixo. Eu tenho um valor de R4 variável e um valor de C4 variável, independentemente um do outro. E eu tenho aqui os valores de resistência R3 e L3, a qual eu não conheço e estou querendo descobrir pela ponte de Owen. Esta ponte é utilizada para medir impedâncias constituídas de resistência e indutâncias conectadas em série, conforme mostra a figura. Então, ó, muda a análise se for carga RC ou RL e se for série ou se for paralelo, tá? Lembrando que eu falei para vocês, existe uma infinidade de tipos de ponte e eu estou mostrando só algumas delas. O elemento C1, então, é um capacitor e o R2 é um resistor com valores já conhecidos, foi falado. Os elementos C4 e R4 são ajustados, né? E quando eu vou ajustando para obter IG igual a zero, eu passo a conhecer os valores deles. Os elementos R3 e L3, eles são desconhecidos. Eu vou utilizar a ponte de Ohm, então, para poder encontrá-lo. Observe que foram omitidos a fonte de tensão senoidal e o medidor de corrente D, porque basicamente a gente já fez aquela análise anteriormente. A gente sabe que Z1 vezes Z3 é igual a Z2 vezes Z4 quando eu tiver IG igual a zero. Então, os elementos descritos anteriormente, Z1, Z2, Z3, Z4, são quem? Se eu for descrever eles aqui, seria como? O meu Z1, que é meu capacitor, eu vou representá-lo como menos J1 sobre ômega C1. Quem que é o meu Z2? No Z2, basicamente, é a minha resistência R2. Quem que é meu Z3? É o R3 em série com o L3, que vai ser, então, R3 mais J ômega L3. E meu Z4 vai ser o meu R4 menos J1 sobre ômega C4, tá? Se eu substituir agora esses elementos na nossa equação, a gente vai chegar ao valor de R3 e L3 que a gente precisa encontrar. Então, ajustando os valores de C4 e R4 para ter uma corrente nula e utilizando a equação, então, Z1 vezes Z3, que é igual a Z2 vezes Z4, e só posso usar essa equação quando eu garantir que IG é nulo, ok? Substituindo, então, esses dados na equação, o que a gente vai ter aqui? Quem eu quero achar? Não é o Z3? Então, eu isolei ele. Z3 vai ser igual a quem? O Z2 sobre o Z1, né? Passa Z1 dividindo, vezes Z4. Então, eu tenho aqui Z2 sobre Z1 vezes Z4, que vai ser igual a quem? Quem é meu Z2? É o R2 sobre quem é o Z1 menos J1 sobre ômega C1, que multiplica o Z4, que é aquela resistência variável, capacitor variável, certo? Então, vai ser R4 menos J1 sobre ômega C4. Fazendo, então, a decomposição aqui, né? Tentando simplificar um pouco mais a equação, eu vou ter que aqui no primeiro ramo, J ômega C1, passa multiplicando o R2 aqui na minha análise, né? Vezes R4 menos J1 sobre ômega C4. Substituindo agora Z3, aqui embaixo, eu tenho que Z3 vai ser igual a R3 mais J ômega L3, que vai ser igual a quem? J ômega C1 vezes R2 vezes R4, né? Porque agora está multiplicando aqui dentro do parênteses, mais, multiplicou o J com o J ali, ficou mais aqui, ômega C1, que multiplica R2 vezes 1, então ficou aqui em cima, dividido por ômega C4, que está aqui embaixo. Isso aqui vai ser igual a quem, então? Ó, C1 vezes R2 dividido por C4, mais J ômega C1 vezes R1 vezes R2. Porque houve o corte aqui do nosso ômega, tá certo? Bom, então essa ficou a equação de R3 mais J ômega L3, né? Ficou C1 vezes R2 dividido por C4, parte real, mais o J ômega C1 vezes R2 vezes R4.
Então, a partir da equação anterior, verifica-se quem é R3 e quem que é o L3 da equação. Vamos desmembrar aqui, então. Eu tenho que o meu R3, então, vai ser igual a quem? Opa! Vai ser igual a quem? R2 vezes C1 sobre C4. E quem que é o meu L3? Né? Com base na minha equação aqui. L3 vai ser igual ao meu R2 vezes o R4 vezes o C1. Então, com a equação anterior, eu consigo chegar aos valores de R3 e ao valor de L3, utilizando então a minha ponte, do mesmo método que foi feito lá para a ponte DC. Só que em vez de ter só resistência, agora eu tenho impedâncias. Então, a ponte de Owen ela é bastante útil para medir a resistência e a indutância de uma bobina elétrica, né? Deste modo, essa ponte pode ser também empregada para determinar as resistências e as indutâncias de enrolamentos de transformadores, de motores, por exemplo, tá? Foi citado alguns exemplos aqui, mas imagina aí, eu tenho valores muito pequenos ou muito altos de resistência, qualquer tipo de equipamento. E se eu precisar fazer essa leitura, eu posso estar utilizando a metodologia da ponte de Owen. E a ponte de Sharing, como que funciona? Bom, essa estrutura ela é utilizada para medir impedâncias constituídas por uma resistência e uma capacitância conectadas em série, tá? Então agora aqui, em vez de eu ter uma carga RL, eu tenho uma carga RC. E aí, para mim achar o valor de R3 e C3, eu vou usar uma ponte onde eu tenho um valor R4 conhecido, eu vou ter um valor de capacitor C2 conhecido, que aqui é meu Z2, meu Z4 e meu Z3, e aqui eu tenho meu Z1. Quem é o meu Z1? É o meu capacitor 1 variável, em paralelo com o meu resistor R1 variável também. Bom, o resistor R1 e a capacitância C1 são variáveis e podem ser ajustados de modo a anular a corrente do circuito do medidor, né? D, é o que a gente quer. Nem estou focando nisso porque já é óbvio. Eu não posso ter corrente circulando aqui no ramo central e G tem que ser igual a zero. Ajusta C1, ajusta R1 para igualar a corrente igual a zero. Ajustado isso, então eu determino C3 e R3. Os capacitores C2 e o resistor R4 possuem valores fixos, né? Então eu posso gerar uma constante depois em relação a esses valores. Os elementos descritos anteriormente constituem então as impedâncias. Quem são as impedâncias? Z1. Quem é Z1? R1 em paralelo com C1, né? Fazendo então aí o paralelo entre R1 e C1, eu vou chegar ao seguinte valor de Z1, menos JR1 sobre ômega C1 vezes R1 menos J. Quem é meu Z2? Não é meu capacitor C2? Então vai ser menos J1 sobre ômega C2. Quem é meu Z3? É quem eu quero achar, né? Vai ser meu R3 menos J1 sobre ômega C3. E quem que é meu Z4? Basicamente a minha resistência R4. Então, se eu ajustar C1 e R1 para ter a corrente no medidor igual a zero, então eu posso usar a equação de Z1 vezes Z3 é igual a Z2 vezes Z4. Isolando o Z3 quem eu quero achar e substituindo então os valores na equação, né? Então aqui isolou o Z3, passou aqui Z1 dividindo Z2 vezes Z4. Substituindo esses valores todos, a gente vai chegar no seguinte resultado. Depois vocês analisam com calma aí o desenvolvimento matemático, tá bom? Eu vou chegar aqui que meu R3 menos J1 sobre ômega C3, né, que é o valor ali da impedância Z3, vai ser igual a R4 vezes C1 sobre C2 menos J R4 sobre ômega C2 vezes R1. Então, com os resultados anteriores, como é que fica para mim achar o valor de R3 e o valor de C3? Então, o meu valor de R3 eu vou tirar aqui da minha equação e o valor de C3 também eu vou tirar da minha equação. Quem é meu R3? R4 vezes C1 sobre C2. E quem é o meu valor de C3? R1 vezes C2 sobre R4. Então, a ponte de Sherrill é bastante utilizada para medir as componentes resistivas
de dielétricos de capacitores e também para medir a capacidade de isolação de materiais isolantes. Então, tira da cabeça que esse cara só mede capacitor. Ah, professor, eu vou pegar um capacitor aqui e medir. Esses capacitores que a gente usa no dia a dia, eles são mais fáceis de medir porque ele é da escala de micro a picofarad. Já nas pontes, eu vou medir valores muito maiores ou muito menores que isso, tá? E aí, isso traz aí pra gente a medição de propriedades de materiais. E aí, nesse caso, a gente usa a metodologia de pontes, como foi dado aqui no exemplo. Nada impede também de eu usar para medir valores, né, de capacitores aí, ou de impedância de circuitos conhecidos, né, que eu queira aí no dia a dia. Bom, e a precisão desses capacímetros em ponte? Ó, o grande atrativo de usar circuito em ponte é o fato de se medir grandezas elétricas usando diferenciais de tensão. Isto é, ao invés de medirmos grandezas absolutas, mede-se a diferença de tensão entre os dois ramos da ponte e ajusta-se os elementos da ponte para torná-los menor possível. Então, assim, eu tenho uma precisão maior dos resultados. Devido ao grande desenvolvimento da eletrônica, tanto analógica quanto digital, então é possível fazer amplificadores excelentes para o sinal de tensão. Então, caso o sinal seja muito pequeno, né, eu consigo amplificar isso e ter uma precisão. Assim, pode-se garantir muitas casas decimais para a precisão na qual se infere que a diferença de potencial é zero. Então, aquele ajuste que a gente faz na mão ali, nas décadas resistivas, né, para poder igualar a corrente zero, você vai ajustando. Desta forma aqui, você tem uma precisão muito maior, você garante realmente o equilíbrio no ramo central, né, tendo o zero de corrente ali no seu medidor, e aí você garante então uma precisão muito alta do seu equipamento. Existem capacímetros comerciais, por exemplo, que oferecem uma precisão então de vezes 10 a menos 18 Faraday na capacitância e vezes 10 a menos 15 Siemens para condutâncias elétricas. Então, olha a precisão desses equipamentos. Aqui tem uma imagem de um capacímetro, né? Uma imagem de um equipamento já bem antigo, mas só para vocês terem uma noção aí de como que funcionava a medição de capacitores em ponte. Olha o tanto de número de casas depois da vírgula que você tem ali para medições pequenas, e com certeza você pode mudar ali também a escala e medir valores maiores. Aí você me pergunta, professor, onde que são utilizados esses equipamentos? Geralmente em laboratórios, né? Laboratórios de teste de equipamentos, fabricantes que estão produzindo equipamentos novos e precisa medir a propriedade do material, e aí faz necessário então esses tipos de equipamento. Bom, mas no nosso dia a dia a gente usa o que? Os multímetros, né? O multímetro mede, alguns deles sim, outros não, valores de capacitância e valores de indutância. Mas aí já usa outra filosofia, outra metodologia, que a gente vai falar agora, que são os capacímetros que não usam pontes. Então, como seria a medição? Então, se você sabe a propriedade de carga e descarga de um capacitor, então fica fácil de você descobrir o valor da capacitância com base nisso, né? Então, existem formas alternativas de medir capacitância que são utilizadas quando a aplicação não exige uma altíssima precisão. Então, eu simplesmente quero saber o valor do resistor, eu sei que ele tem uma faixa de erro, não tenho necessidade de precisão, então eu não preciso de uma ponte, porque uma ponte é um equipamento muito específico. Vocês viram aí a magnitude da precisão desse equipamento. Então, eu vou usar equipamentos convencionais. São os casos dos nossos multímetros digitais ou analógicos, né, que mede capacitâncias aplicando uma corrente no capacitor e medindo a taxa na qual o capacitor é carregado. Com base nessas informações, ele volta para você na tela, no display ali, o valor da capacitância. Então, como foi dito, então, né, essa taxa depende diretamente da capacitância e assim ela é medida e mostrada para você através do equipamento. Em geral, esses equipamentos oferecem uma precisão na ordem de picofarad, medindo entre pico e micro. Né? Quem tiver um multímetro aí que mede capacitor, pode olhar que você tem a escala aí de micro até picofarad. Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho sobre metodologias de medir resistência, indutância e capacitância. Claro que aqui a gente está trazendo só aí um apanhado de informações, não estou especificando nenhum tipo de equipamento, existe uma infinidade de metodologia.
tentando mostrar antigamente como eram as coisas, né? Hoje a gente está trazendo tudo para digital, mas vocês já viram aí que mesmo antigamente as pontes também já tinha ali os equipamentos digitais. Hoje já são tudo automatizados, mas antigamente você podia fazer isso manual, utilizando as décadas. Então você montava ali um circuito, um experimento, né? Que media a impedância de um transformador, você ia fazendo a adequação da ponte manualmente com os valores conhecidos para você chegar ao valor então das impedâncias ali, o RL do transformador. Hoje em dia isso já é tudo automático, utilizando então a eletrônica. As próximas aulas nós vamos falar um pouquinho sobre TC e TP, e mais para frente a gente vai falar sobre medição de potência ativa. A gente volta a falar de novo do galvanômetro, agora então para medir potência ativa, e o varímetro, né, que vai medir aí a potência reativa. Ok? Então a gente encerra aqui a aula, espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo.